só com a parte de fibra ótica separada da parte de wireless, ok? De antena. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre redes de fibra ótica. Então, redes de fibra ótica. Os estudos com rede de fibra ótica não são recentes. Você tem aí aproximadamente 60 anos desde os primeiros estudos com redes de fibra ótica. Então, é uma tecnologia antiga, mas que agora está em moda. Demorou muito tempo para essa. Olha, você pensar em 60 anos é praticamente o tanto que existe o computador. Então, desde quando você tem os computadores, propriamente dito, mas o computador nasceu antes, em 40 e poucos, 50 já tinha? Sei. Tinha uma porcaria, tudo bem? Computador decente assim, médio, né? Que usava transistor, que não esquentava igual um cão, você começa na década de 60, 50 e pouco, 60. Então, se você pensar, ela praticamente, os estudos de fibra ótica surgiram da mesma época que os processadores. Então, quando começou os computadores, começou os primeiros estudos com fibra ótica. Beleza? Os primeiros foi feito por um físico indiano, o Narinder, e em 64, o Cal, ele falava o seguinte, que se a fibra ótica tivesse uma perda de 20 dBs por quilômetro, tudo bem? Ele ia conseguir chegar do outro lado, depois de 1 quilômetro, só 1% da luz. Então, 20 dB de perda é muita perda? É. Então, essa é a conta que fica na cabeça. A cada 1 quilômetro, 20 dB, ele praticamente zera o sinal. O que você colocar de sinal aqui, a luz que você colocar aqui, vai sair 1% do outro lado, com 20 dB. E se for 10 dB, vai sair o dobro de luz, vai sair metade da luz e assim por diante. Entenderam a brincadeira? Sim. Pode falar, Éder. Estava confirmando que entendi. Então, por exemplo, se eu tenho um link, eu quero ter 10 km de distância. 10 km eu quero que chegue pelo menos metade do sinal. Tudo bem? Então eu vou ter que calcular a atenuação ali dentro. Então, de um lado para o outro, em 10 km, no máximo eu posso ter 10 dB de perda, para chegar a metade do sinal. Entenderam? Se em 10 km, 10 dB de perda, então no máximo eu posso ter 1 dB de perda por quilômetro. Então, a cada quilômetro, eu tenho que ter uma fibra que tenha no máximo 1 dB de perda por quilômetro. Então, quando você vai comprar a fibra, o cara te informa quantos dB ela se perde por quilômetro. Você vai ter fibras que perde 0,2, 0,4, 1, depende do modelo da fibra e do quão puro é o material que ela está usando. Por exemplo, você tem fibra que hoje é feita de plástico. Aí você tem umas perdas bem grandes. Por quê? Porque a distância que ela vai não é para ser muita, é para ser pequena. Lugares que eu vou ter uma distância maior, eu vou ter que usar uma fibra de melhor qualidade. Estão entendendo isso? Alô? Sim, professor. Então sempre tenha em mente, 20 dB é o zero sinal. Praticamente é isso. Então toda vez que eu tenho um sinal, se der uma perda de 20 dB, eu já perdi o sinal do outro lado. Então eu tenho que ter, lógico, menos de 20 dB. Quanto é esse menos? De preferência, menos da metade. Então, no máximo 10 dB de perda. Aí eu tenho que ter quantos quilômetros e quanto que eu perco por quilômetro. E eu vou fazer na conta para descobrir se chega ou não o sinal do outro lado. Ficou claro? Sim. Então, beleza. As fibras, em 68, as fibras da época tinham uma perda de 1000 dB por quilômetro.
Professor, mas não é só 20 para não chegar nem sinal? Exato. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que era poucos metros e a fibra parava de funcionar. Não dava para fazer muita coisa. Entenderam a brincadeira? Se eu tenho 1000 dB por quilômetro, quanto que era o máximo que podia ter de tamanho de fibra? Teoricamente, já, a partir dali já não funcionava mais. Era 20 metros, pessoal. Então, uma fibra maior que 20 metros, em 68 já não funcionava mais. Então, qual que era o desempenho dela? Você podia fazer uma fibra, depois de 20 metros já não tinha mais sinal. Ficou claro? Sim. Como é que eu sei isso? Se é 1000 dB por quilômetro, cada quilômetro tem 1000 metros. Então, ela tinha 1 dB por metro. O máximo são 20 metros. 20 metros já não tem mais sinal. Então, o máximo eu sabia o quê? Se é 20 o máximo, ela tem perda de 1 dB, o máximo é 20 metros. Então, depois de 20 metros, a fibra já não funcionava mais. Então, era um lixo de uma fibra. Mas a tecnologia estava em estudo, eles estavam pensando como que eles iam fazer para transmitir luz. Então, estava começando ainda. Aí, o Post Office, que era uma empresa, ela patrocinou alguns projetos para obter uns vidros com menor perda. Começou a falar assim, ó, vamos perder menos sinal, vamos dar um jeito de ter um vidrinho melhor, essas coisas assim. Em 1970, a Corning Glass, que era uma empresa que produzia vidro, ela conseguiu alguns metros de fibra ótica com perda de 20 dB por quilômetro. Então, isso quer dizer que ela conseguia fazer uma fibra que dava quase 1 quilômetro. Você não conseguia chegar a 1 quilômetro. Em 1 quilômetro não tinha mais sinal também. Mas menos de 1 quilômetro tinha alguma coisa. Então você conseguia ali 800 metros, 500 metros. Em 1970. Ok? Mas era pouco. 500 metros. Ah, é melhor que um cabo de comum de rede? Sim. O cabo comum, esse cabo RJ45, ele é 100 metros só. Então, se você pensar que o RJ45 ele pode ir 100 metros e a fibra em 70 conseguir 500 aproximadamente bem, então fala, pô, melhor, já está ficando legal. Com 500 metros chega metade do sinal, tem metade da potência que entrar. Então já está começando a funcionar. Não vai ser aquela velocidade, mas chegava sinal do outro lado. Entenderam isso daí? Sim, professor. Pode falar. Sim, entendemos. Em 73, começaram a fazer alguns testes para usar ele como comunicação, né? As companhias telefônicas começaram a querer instalar ele, principalmente quem mexia demais com isso daí era uma empresa que vocês devem conhecer também, a TNT. Não é TNT não, é T qualquer coisa, né? Deixa eu ver o nome da empresa exato aqui, não é isso que eu quero não. Sair, empresa... Empresa Telefonia Americana T. Americana, deixa eu ver qual é o nome dela aqui. AT&T. Então, a AT&T, ela, nessa época, ela era extremamente forte. Não que ela não seja hoje. Ela continua sendo, nos Estados Unidos, é o que mais do que a nossa Vivo aqui, a nossa TIM juntas. Tudo bem? Então, a AT&T, na época, ela era extremamente forte e todo mundo usava ela. Então, era a empresa de telefonia, talvez a mais forte nos Estados Unidos, e ela mantinha um laboratório, que era a Bell Labs. A Bell Labs era um laboratório nervosíssimo que eles tinham lá, só de tecnologia. Muita da tecnologia que a gente usa hoje, inclusive de sistemas operacionais, vieram dessa época desse Bell Labs. Então, nesse Bell Labs, né, os laboratórios da Bell, eles fizeram instalou um link telefônico em Atlanta que tinha 1 quilômetro.
Então, eles conseguiram fazer lá um link entre dois pontos, com 1 quilômetro de distância, e ver que o negócio chegava a sinal do outro lado. Então, quer dizer, já melhorou a qualidade. Notem, de 70 foi para 76, quando começou a fazer alguma coisa, com 1 quilômetro. Então, quer dizer, essa fibra, ela não tinha atenuação de 20 quilômetros, né? 20 dB para 1 quilômetro, porque senão não chegava nada do outro lado. Então, ela já tinha ali uma atenuação de 10 dB por quilômetro, aproximadamente, isso em 76. Tudo bem? Ah, e eles começaram a utilizar a fibra ótica inicialmente para fazer iluminação, para fazer tipo arvorinha de Natal com LED. Então você colocava uma luzinha aqui, ó, e puxava, então ficava tudo clarinho. Alguém já viu essas árvores de Natal com LED? Hoje usam em piscina, usam em teto de casa para simular estrela. Alguém já viu isso daí em sala de home? Nunca. Tem bastante. Se vocês forem procurar, deixa eu ver, fibra ótica teto. Eu vou colocar aqui só para vocês verem como é que fica. Fica assim, ó. A pessoa vai lá e coloca no teto de casa um monte de pontinho de fibra ótica. Aí o teto dela fica parecendo que o cara tá nas estrelas, ó. O cara consegue ligar isso daqui, ó. Tá vendo, ó? É um negocinho que produz luz e na ponta ele faz um monte de furinho no teto, ó, e enfia um monte de fibra lá dentro. De pontinho de fibra. Então, se você olhar, é uma fibra ligada naquela lâmpada para usar para decoração. Então, o pessoal começou, inicialmente, como ela tinha potência pequena, então estava aqui um gerador de luz e aqui você colocava um feixe ali dentro e colava um feixe ali dentro de fibra ótica. Então, eles funcionavam assim, ó. Você conseguia fazer uma salinha, ó, com fibra ótica ali dentro, ó, e ficava bonitinho, ó. Você conseguir dar uma aparência diferente em casa, ó. Fazer à noite, o cara liga ali, dá impressão, apaga todas as luzes, fica aquele negocinho brilhante no teto. Então começou a fazer com decoração, árvore de Natal e um monte de outras tranqueiras que o cara inventava nessa época. Entenderam? Em 78, começaram vários pontos de fabricação de fibra ótica, com perdas menores que 1,5 dB por quilômetro. Então, ó, em 78, nós já tínhamos uma fibra com um pouquinho melhor, uma qualidade assim razoavelmente boa, que eu conseguia ter alguns quilômetros aí. Se você pensar, você conseguia fazer uma fibra de 5, 8 quilômetros ligando dois pontos. Isso em 78, tudo bem? Em 88, começou os primeiros cabos submarinos. O pessoal começou a fazer pesquisa para lançar os primeiros cabos submarinos. Então, no início interligava ilhas ao continente e depois a ideia foi ligando os continentes com fibra. Tudo bem? É lógico, as fibras inicialmente foram nos lugares mais estreitos, né? Tipo próximo ao Estreito de Bering lá em cima, lugares que a distância fosse pequena e depois com a melhoria da qualidade das fibras, hoje eu consigo ter distâncias muito maiores. Bem, já em 2001, a fibra já movimentava no mercado algo em torno de 30 bilhões de dólares. Então é uma movimentação de dinheiro bem grande. Então houve um grande investimento a partir do ano 2000 em sistemas de fibra ótica. Por quê? Tem dois fenômenos aí que impulsionaram essa grande movimentação, ou essa grande vendas de fibra ótica. Quais são esses dois fenômenos? Alguém sabe?
Pessoal, vocês têm que ser participativos. Parece que eu estou dando aula para a parede. Ninguém ajuda? Primeiro, globalização. Então, a partir do momento que você começa as empresas interconectar e transmitir dados de uma empresa para outra, dados para tomada de decisão, concorrência principalmente com empresas chinesas, outros mercados. Então, começou a formar aqueles blocos de mercado comum europeu, o mercado das Américas, Mercosul, todo mundo começou a se juntar e começou a ter esse fenômeno da globalização. Então, esse foi o primeiro. Segundo, a partir do ano 2000, nós temos uma coisa que você usa até hoje, crescimento da internet. Então, até anos 2000, a internet estava crescendo num ritmo. Chegou 2000, ela fez isso, ó, levantou o voo. Então, as empresas começaram a perceber que a internet era um local que elas poderiam vender coisas, ganhar dinheiro. Até os anos 2000, poucas empresas tinham algum faturamento na internet. A maior parte das empresas que estavam na internet tinham sites puramente institucionais. Então, aquele site que ele falava o que era uma empresa, que produtos que ela vendia e entre em contato conosco. Só isso, não fazia venda, não tinha mercado de consumo lá dentro. A partir do ano 2000, começam os sistemas de e-commerce. Então, sistemas de venda pela internet. O pessoal começou a ver que todo mundo tinha internet e por que não vender por ela? Então, começa a ter aqueles carrinhos de compra, começam a vender coisas pela internet, dá um jeito de entregar essa mercadoria por correio, FedEx ou qualquer outra coisa que seja. Então, houve uma movimentação da internet. Com isso, com essa movimentação, houve uma necessidade de banda. Então, o cara tinha que ter foto do produto, vídeo do produto. Então, começou a crescer, teve essa demanda maior por informação. Demandou mais informação, os cabos que tinha não aguentavam, então eu tinha que investir numa outra tecnologia que conseguisse mandar mais dados. Os caras tentaram várias tecnologias nessa época, ATM, WiMAX, etc. E uma das que saíram vitoriosas de tudo isso foi a fibra ótica. Então, os caras começaram a investir pesadamente ou massivamente em fibra ótica a partir do ano 2000. Todos entenderam? Sim. Beleza. Então, o que vem a ser, então, a fibra ótica? A fibra ótica, então, é um condutor de radiação eletromagnética. Por que eletromagnética? Vai dar choque? Não. Luz é eletromagnetismo também. Tudo é eletromagnetismo. É uma onda de rádio. Tudo bem? Então, a luz também ela é uma onda eletromagnética. Tudo bem? Então, ela é um condutor de radiação eletromagnética cilíndrico. Então, é um fio. Isso é cilíndrico, não é uma coisa quadrada. Tudo bem? Ele é cilíndrico. Tudo bem? É redondinho. Construído de material transparente, flexível e isolante. Então, o material aqui eu conseguia movimentar até um certo ponto. Lógico, eu não posso dobrar um fio, um cabo de fibra ótica. Fazer isso daqui no cabo de fibra ótica, eu quebro a fibra ótica. Mas ele tem uma certa flexibilidade. Entenderam? Normalmente, passo por essa fibra uma luz infravermelho. Quer dizer o que, pessoal? No comprimento de onda, se eu for olhar, ele está após a cor vermelha. Bem? Aí tem azul, verde, amarelo, vermelho e um infravermelho. Seria uma cor ali quase um roxo, alguma coisa assim, se a gente conseguisse enxergar. Normalmente a gente não enxerga, a gente só chega até o vermelho. Então por isso que a gente chama de infravermelho. Tudo bem? Então a gente não consegue ver esse espectro de onda. Então a fibra ótica utilizada em telecomunicações, ela é constituída basicamente de sílica. Sílica é basicamente um componente da areia. Então, se você pensar, você tem um estoque limitado de matéria-prima. Então, basicamente, o cara precisa para fazer o cabo de fibra ótica
Areia, compra caminhão de areia. Ah, mas a areia é pura? Não, a areia tem um monte de tranqueira lá dentro. A sílica é o cristalzinho que está lá dentro. Se você olhar para a areia, você vai ter várias coisas, entre elas um quadradinho que ele é clarinho, ele é transparente. Então isso é sílica. Eu estou sem nenhum negocinho de sílica aqui, mas alguém já deve ter feito daqui. Comprou um aparelho, vem um saquinho dentro. Um aparelho eletrônico, vem um saquinho, um sachêzinho lá dentro. Alguém já fez isso daí? Eu tô sem nenhum aqui, senão eu abria para vocês verem uma sílica. Eu acho que eu não tenho aqui. Basicamente, quando você compra algum produto eletrônico que não tem problema com umidade, você vai ver que dentro da caixinha tem um sachêzinho. Normalmente é sílica. Ou ele é um plástico meio transparente, que tá um monte de pozinho, de grãozinho lá dentro, ou ele é um sachêzinho cinza. Isto, é isso daí mesmo. O Éder mandou até uma foto aqui, ó. Aquela coisinha ali transparente, aqueles quadradinhos transparentes, aquilo lá é sílica. Tudo bem? Aquilo lá tem no meio da areia. Se você pegar a areia e olhar no microscópio ou com uma lupa, você vai ver que está cheio daquilo ali. Então a maior composição da areia ela é feita de sílica. Tudo bem? Então essa sílica, então é um processo, né, que eles usam para poder fazer o material. E ele tem um diâmetro bem pequenininho, em torno de 0,120 milímetros ou 120 micrômetros ou micrômetros. Tudo bem? Então ele é bem pequenininho. E em cima dele eu coloco uma capinha plástica de acetato. Então tem uma capinha parecendo plástico e dentro dele, se eu cortar essa fibra, tem um material bem fininho, da espessura de um fio de cabelo. Então tem como se fosse um fio de cabelo e aquilo lá é feito de sílica. Ok? Então, o que acontece? A propagação da luz, se você tem um meio homogêneo, ela normalmente ela segue uma linha reta. Lógico. Ah, mas não é homogêneo. O que é o não homogêneo? Você tem. Porque aqui você tem uma lâmpada de um carro, por exemplo, e ela não clareia simplesmente reto, mas ela abre um foco. Primeiro, porque tem uma lente que faz isso. Segundo, porque o ar é cheio de tranqueira dentro. Então, o ar não é um ar puro. O ar tem partículas de poeira em suspensão, tem um monte de tranqueira que a luz vai batendo ali e vai desviando. Então, ela não pode ser, ela tem que ser um local que ela é homogênea. Se ela for homogênea, quer dizer, o mesmo material, sem ar no meio, sem nenhum tipo de impureza, a luz tende a trafegar de forma reta. Ela vai direto, ela não fica se perdendo. Tudo bem? Então, eles perceberam isso daí e utilizaram essa tecnologia para fazer a fibra. Então, a fibra ela é feita de sílica, de silício, e quanto melhor for a pureza do material, mais retinho vai o fecho. Então, ele não se perde pelo mesmo no caminho, não sofre refração. Então, por isso que as empresas usam, que vão fazer essa parte, eles beneficiam e deixam a sílica o mais puro possível. A velocidade da luz no vácuo é em torno de 300 mil quilômetros por hora. Só que você não consegue essa velocidade dentro da fibra. Por quê? Porque quanto mais denso é o material, menor a velocidade da luz. Então a luz ela se propaga no vácuo porque não tem nada para ficar batendo. Quando eu coloco um material que tem uma certa densidade, que ele é mais duro, quanto mais rígido, menor é essa velocidade que a luz se propaga. No caso da sílica, você tem aproximadamente 200 mil metros, aliás, 200 mil quilômetros por segundo. Ela não bate os 300 mil quilômetros. Tudo bem? Cai uns 50% mais ou menos. Se você olhar do lado da velocidade que fica em relação à luz, se você comparar da luz em relação à velocidade, em torno de 30% de perda. Então ele vai cair, vai decair 30% da velocidade quando você sai do vácuo e vai para a fibra ótica.
Entenderam? Tem aqui alguma dúvida? Geralmente, para fazer cálculo, o pessoal usa aí como 300 km por segundo. Essa é a velocidade que o pessoal usa para poder facilitar cálculo. Tudo bem? Mas tem que lembrar que essa velocidade é no vácuo e não dentro da fibra. A fibra você vai ter aproximadamente 200 mil quilômetros por segundo, que é muita coisa. Se você for pensar, o delay da fibra, pessoal, é extremamente baixo. Se você pegar alguma coisa aqui e mandar um pulso de luz, você sabe que daqui a um segundo ela percorreu 200 mil quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que o pulso de luz chega praticamente instantâneo do outro lado. Ok? Então, na teoria, não tem muito delay. O delay é dado pelos equipamentos. Mas a fibra em si, ela não tem esse. O delay de comunicação é praticamente próximo de zero. Se a gente fosse pegar aquilo lá em milissegundos, quanto que demora para mandar um sinal e chegar do outro lado, praticamente é instantâneo. Bem, então aqui eu estava falando isso daí, que no caso do vidro, por exemplo, você vê lá que ele é 200 mil metros 200 mil quilômetros por segundo, que é bem diferente da luz no vácuo, por exemplo, que é em torno de 300. É 299, qualquer coisinha, 300 para arredondar, para ficar mais fácil. Então, elas são feitas basicamente de sílica, que é um dos materiais com menor índice de refração. Isso quer dizer o quê? Que ela não fica, que a sílica ela passa a linha, o fecho de luz, ele vai de forma retilínea, ele não fica se perdendo no meio do caminho. Não tem nada que bate nele e se perde pelo meio do caminho. Então, se você tiver pureza nessa sílica, você vai colocar um feixe de luz de um lado, ela vai atravessar e do outro direto, sem se perder no meio do caminho. Bem, então eles perceberam que ela é um ótimo condutor de luz. Então a fibra, ela não é feita, por exemplo, de cobre, de qualquer outra coisa que transmite energia. Ela vai transmitir os dados através de luz. Ok? Hum, Então a fibra ótica é formada por um núcleo de material dielétrico, no geral é esse vidro é feito de sílica, e por uma casca de material dielétrico, com índice de refração inferior ao do núcleo. Então, quer dizer, vai servir de espelho. Então, eu vou fazer um núcleo, tem um núcleo que passa a informação, e o outro, que é uma casquinha, que vai vai funcionar como se fosse um espelho. Isso quer dizer o quê? Se tentar passar, sair a energia, tá passando a luz aqui, ó. Se a luz tentar sair, ela bate nesse material e volta. Então, essa é a ideia, funcionar como se fosse um prisma, um espelho. A luz vem, bate ali, reflete e volta novamente para dentro daquela superfície de transmissão, para você não vai perder o sinal. Então, ela é formada então por duas partes, um núcleo básico, um outro que é como se fosse um revestimento, como se fosse um espelho redondo. Essa seria a ideia. Você teria um fio revestido com espelho. Mas é espelho, professor? Não. Um material também sílica, ou um vidro, ou um plástico. Normalmente eles usam uma espécie de um vidro. Para que isso daí? Para ele funcionar como se fosse um espelho mesmo. Bateu, refletiu, volta de novo para dentro do cabo. Entenderam? Tudo isso daí, ele é revestido geralmente por um plástico. Então tem um plástico que vai dar resistência mecânica. E às vezes tem mais uma fibra enrolada nisso daí. Por quê? Para dar tração. Você pode puxar a fibra, ela não estoura. Eu acho que eu não tenho nenhuma fibra aqui. Eu levei todas as minhas fibras, eu tinha várias fibras óticas aqui em casa, mas todas elas estão no IF. Então eu não tenho nem fibra aqui para mostrar para vocês. Tudo bem? Posso pegar na internet uma fibra, mas eu não tenho nenhuma aqui em mãos para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui.
ótica. Vou pegar uma imagem aqui de uma fibra ótica. Aqui ampliada. Tem uma foto aqui do que eu quero. Não. Ela é mais ou menos assim. Eu consigo mostrar. Ué, cadê a imagem? Adoro. Você entra no site e não tem imagem. Também. Eu tô bem em escolher site para eu poder ver uma fibra aqui. Acho que vocês conseguem enxergar aí também, né? Não tá vendo. Eu consigo abrir só essa imagem. Abrir a imagem. Só essa daqui. Consigo dar um zoom, né? Então tá aqui, ó. Então o que eu tenho na minha fibra? Eu tenho essa capa aqui, ó, que é coloridinha. Essa é para fazer a tração. Tudo bem? E aqui dentro eu tenho esse núcleo aqui, que é como se funcionasse o espelho, e dentro dele eu tenho a fibra. Tá? A fibra, o núcleo da fibra é dentro dessa daqui. Então você olhando para ela, dentro eu tenho outra fibra. Tudo bem? É uma fibra dentro da outra. Dentro dela, por fora, tem esse revestimento de plástico, e geralmente eu tenho uma outra ali, que é uma fibra de vidro, para fazer uma tração. Então, geralmente, quando você olha a fibra, ela vai ter. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Ela vai ter uma malha para suportar a tração. Vou pegar as partes aqui, ver se lá atrás aqui. Aqui, ó. É isso que eu queria. Isso. Aqui. Aí vocês conseguem ver, né? Então, aqui eu tenho a fibra ótica propriamente dita. Aí eu tenho essa camada de refração aqui, ó, que é de aproximadamente 0,1 milímetros de espessura. Então, ela é bem fininha. O miolo da fibra é 0,06 milímetros de espessura. Então, quer dizer, é bem fininho mesmo. Aí eu tenho normalmente um revestimento que aqui é um plástico, uma fibra aqui para dar tração, para aguentar ela esticar, e por cima de tudo eu tenho um cabo de proteção, normalmente um plástico também, para proteção mecânica, para você não bater e quebrar ela. Entenderam? Mas o que vai trafegar o dado? É só isso daqui, ó. Aqui alguma dúvida? Nenhuma? Beleza.
Então, o material que de fabricação determina o comprimento de onda e o nível de atenuação. Então, dependendo do qual sílica estiver usando e outras coisas que são combinadas com essa sílica, ela vai me falar que tipo de fibra que eu vou ter e qual a velocidade máxima que eu vou colocar, qual é o comprimento de onda que ela vai trabalhar, etc. Então, quando eu compro a fibra, já é determinado para aquela fibra o comprimento de onda. Então, qual é a cor da luz, basicamente seria essa. Quando eu falo em comprimento de onda, nós estamos falando de cor de luz. Tudo bem? Então, qual seria a cor do laser que você vai poder usar? Do diodo laser ali para poder fazer a transmissão de dados. Qual é a vantagem? Ela tem imunidade à interferência, normalmente a fibra. Você pode colocar um motor do lado que não vai interferir em nada, não tem interferência eletromagnética. Ela é extremamente rápida. Você olha ali, você põe ali pelo menos 200 mil quilômetros por segundo. Pô, 200 mil quilômetros, pessoal. Dá para você mandar uma informação daqui e chegar na Europa em menos de um segundo. Grande capacidade de transmissão. Nós temos hoje velocidades estupendas trabalhando aí com fibra ótica, mais que 2 gigabits por segundo, para uma fibra comum, e links de vários teras, 10 teras hoje você trabalha tranquilamente com fibra ótica. Você tem a ausência de ruído, então normalmente você não tem problema com ruído externo. Tem um isolamento elétrico, quer dizer que se cair um raio, o raio não vai passar pela fibra ótica e vai queimar o equipamento do outro lado. E ela tem um pequeno tamanho, então a fibra ótica é extremamente pequena. Quanto pequena? Da espessura de um fio de cabelo. Ah, mas eu vi a fibra ótica aqui em casa, professor, e ela não é muito fininha. Ela é fininha em relação aos outros, mas ela não é tão assim absurda. Por que isso? Porque você tem toda aquela malha em volta dela para dar segurança dela. Bem, mas a fibra que está dentro, a que transmite realmente a informação, ela dá a espessura de um fio de cabelo. Aproximadamente. Na verdade, é um pouquinho menor que um fio de cabelo. Mas vamos colocar que seja um fio de cabelo de espessura, só para vocês terem uma noção. Até aqui alguma dúvida? Participação, pessoal. Senão só eu falo, daqui a pouquinho eu durmo. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Eu gosto quando tem participação da sala. Vai me dando sono. Eu fico imaginando vocês. Você não fica com sono na minha aula, não? Curiosidade? Só ficar ouvindo? Eu só fico ouvindo muito tempo. Eu falando me dá sono. Isso eu acabei de tomar café. Imaginou quem não tomou café? Nossa, deve ser um sonífero lascado. Nada que 2 litros de água não ajude. Só se eu for tomar banho, porque, meu, deve dar um sono lascado minha aula. Porque eu falo, ninguém participa aí, só fala. Deus me livre. Eu, hein? Por isso que eu gosto de aula presencial. Eu olho pra cara do peão assim e falo, acorda. Aqui eu não consigo saber se vocês estão dormindo ou não. Então, temos aí a construção da fibra. Quando eu tenho vários cabos, então o que eu tenho ali dentro? Um núcleo, né? Uma capa de proteção, que é essa que faz como se fosse um espelho. Em volta dela, eu tenho esse material que aguenta uma traçãozinha maior. E em volta de tudo isso daí, eu tenho uma malha para evitar batidas mesmo, proteção mesmo. Se é uma fibra que tenha várias fibras dentro, que é o que normalmente um provedor utiliza, essa capa é rígida, pessoal, de fora, é dura, para evitar o quê? Que você dobre a fibra. Então ela é bem grossa aqui e ela é dura. Você não consegue fazer muita coisa aqui não. Então ela tem uma certa resistência para você não dobrar. Porque se ele sabe que se dobrar você perde a fibra. Então ela não pode dobrar. O que eles fazem? Eles chegam até um certo tanto, dali endurece e a pessoa não consegue dobrar mais que aquilo. Entenderam? Sim, professor.
Atenuação. Normalmente nós temos alguns comprimentos de ondas que são os mais utilizados. Então, nós temos 850 nanômetros, 1.300 nanômetros, 1.500 nanômetros. Tudo bem? Então, isso dá o tamanho do comprimento de onda. Tudo bem? Isso eles chamam de janela de transmissão. Então, nós temos vários tipos de fibra. Quanto maior for esse comprimento de onda, normalmente maior a transmissão de dados que eu consigo fazer. Então, por exemplo, uma fibra que tenha 850 nanômetros, ou não é nano, é nanômetros, de comprimento de onda, eu tenho normalmente uma atenuação típica de 1 dB. Então, são fibras que não é aquela fibra que fala, nossa, meu, essa é a melhor fibra que existe. Não. Essa é uma fibra mais baratinha. Tudo bem? É fibra que perde 1 dB por quilômetro. Isso quer dizer o quê? Qual é o máximo que eu vou conseguir aí? Depois de quantos quilômetros que não vai passar mais nada? Se a atenuação é de 1 dB por quilômetro. Estão dormindo, né? Quantos dB para de transmitir, pessoal? Qual é o limite? Vocês estão dormindo de vez, né? 20 quilômetros, né? 20 dB. 20 dB é o limite, não 20 km. Então, a atenuação máxima que você pode ter é 20 dB. Depois de 20 dB não passa mais nada. Lógico que tem que ser antes de 20 dB. Tudo bem? Nesse caso, se eu trabalhar com 850 nanômetros, o que acontece com essa cor, que seria um próximo de vermelho? Nessa cor, ele tem um limite físico ali de aproximadamente 20 quilômetros. Não dá isso. Tá 16 quilômetros, mais ou menos, já começa a perder sinal. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Colocar uma repetidora, pegar o sinal, amplificar o sinal e mandar novamente. Depois, eu já tenho uma janela que é trabalhar com fibras com 1.300 nanômetros. Tudo bem? Aí o que acontece? Essa faixa, olha a atenuação dela, é 0,3 a no máximo 0,5 dB por quilômetro. Então quer dizer que essa fibra é 3 vezes melhor do que essa fibra aqui de cima, de 850. Então, na teoria, eu consigo ir 3 vezes mais longe. Se aqui eu ir em média 16 quilômetros sem ter que fazer a amplificação do sinal, aqui eu ganho isso daí, ó. Se é 3 vezes mais, então eu tenho mais ou menos uns 40 a quase 50 quilômetros que você pode estender a fibra. Entenderam? E eu tenho uma última janela de transmissão, que eu uso comprimento de onda de 1.550 nanômetros. Então, uma luz ainda com a frequência maior ainda. Aí essa é mínima o negócio. Geralmente ela é fabricada em monomodo, né? Por quê? Porque é uma fibra, para você transferir dados para ela, essa monomodo, ela precisa de 2 fibras. Uma para ir os dados e a outra para voltar. Então você precisaria ter 2 fibras para fazer a transmissão. Uma só para ir e uma só para voltar. E você tem aproximadamente 0,2 dB por quilômetro. Tudo bem? Então, você olhar uma perda dessa daí, é mínimo. Então, você pensar 0,2 dB por quilômetro, em 10 quilômetros, eu tive atenuação de 1 dB, que é a atenuação daquela primeira, da fibra mais simples. Então, eu tenho um uso 10 vezes melhor do que a capacidade de distância, 10 vezes melhor do que a fibra mais simples. Então, se na fibra mais simples eu consegui obter lá 20 quilômetros,
Essa daqui eu consigo ter aproximadamente 200 quilômetros. Aí depois de 200 quilômetros, 200, eu coloco um repetidor de sinal. Aí eu vou ali, repito o sinal, amplifico e manda para frente. Então, isso dá para ligar uma cidade na outra, concorda comigo? Sim. Dificilmente você tem uma cidade com mais de 200 quilômetros de distância. Pode falar, Vinícius. Nada, só concordei. Ah, beleza. Entenderam? Professor, Uhum. como que faz para você repetir o sinal da fibra? Coloca um aparelhinho, um repetidor de luz. Entra energia elétrica. A hora que chega a luz, o que ele faz? Verifica o que chegou, amplifica o sinal com energia elétrica. Então tem um receptor de sinal e outra luz para poder fazer. Então aqui ó, tem um receptor e aqui tem um diodo a laser. Então a hora que chega o sinal aqui, ó, chegou um bit 1. O que esse cara faz? Ele faz o 1 novamente. Aqui chegou fraquinho, só um sinalzinho, um pouquinho de luz. Aí tem energia elétrica chegando aqui. Esse diodo aqui, ele faz o quê? Manda a luz novamente com força. Entendeu? Entendi, obrigado. Então você precisa de um aparelho. Então normalmente é um repetidor que você vai utilizar. Então você vai ter um aparelho. Acho que eu devo ter um aqui. Um repetidor. Repetidor. Sinal de fibra ótica. É assim. Parecido com isso daqui. Isso daqui, do outro lado, ele tem um negocinho. Esse aí tem mais imagem aqui. Ele é assim. Parecido com isso daqui. Chega o sinal, ele amplifica e manda para fora. Aqui eu não tenho nenhum. Aqui, ó. Então aqui você põe energia elétrica nele. Aqui chega a fibra. Aqui dentro tem um sensor. Ele chegou um sinal? Chegou. Pega esse sinal e manda aqui com mais força novamente. Só isso que ele faz. Chegou, acende. Então, como fosse um sinal de luz. Acendeu aqui, eu acendo também. Acendeu, eu acendo também. E ele vai ficar fazendo isso. Está claro, pessoal? É lógico. Se eu passo por um processo, daqui tem um processadorzinho aqui dentro, o que você acha que vai acontecer quando passar ali dentro? Tem um delay. Cada vez que passa ali, ele adiciona um período, demora um pouquinho para ele fazer esse processamento. Chegar o sinal, ele detectar, ó, chegou o sinal, acende o outro ali. Então, esse tempo aqui, ó, ele causa um pequeno delay na rede. Então, quanto mais repetidores tiver, vai dando delay. Vai aumentando o tempo. Você não vai conseguir ter aqueles 200 mil quilômetros por segundo. Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Nenhuma? Tipos de fibra. Eu posso ter basicamente ali duas fibras. A monomodo quer dizer o quê? Uma fibra mais fininha, de melhor qualidade. Então eu saio de um lado e transmito só numa única direção. Saio daqui e mando o feixe para lá. Se eu quiser receber um sinal, eu tenho que ter uma outra fibra. Então, para fazer a comunicação entre dois pontos, eu tenho que passar duas fibras em monomodo. Uma para ir o sinal e a outra para retornar o sinal. Beleza? Normalmente ela tem uma distância maior, cobre distâncias maiores, só que elas são normalmente mais caras. E você tem a multimodo, que é essa que você passa tanto a ida como a volta na mesma fibra, que é o que o seu provedor utiliza. Então essas fibras que chegam aqui na sua casa, que eu não vou mexer aqui, mas acho que dá para ver aqui.
tem aqui o meu provedorzinho ali, ó. Tem uma fibra amarelinha lá no canto, ó. Aquela fibra lá, ela é uma fibra multimodo. Por que multimodo? Porque a hora que ela chega aqui em casa, ela chega uma única fibra para poder transmitir para ir e voltar. Qual é a vantagem do multimodo? Ela é barata. Investimento é menor. Só que cobre menores distâncias. Então, geralmente, a gente tem a atenuação lá na multimodo em torno de 1 dB, até 1 dB por quilômetro. As fibras mais novas trabalham com meio dB por quilômetro. Isso quer dizer o quê, então? Que eu posso trabalhar com uma fibra com 20 quilômetros de distância. Basicamente é isso. Tudo bem? O provedor consegue ter essa fibra de 20 quilômetros. Se ele abrir um raio de 20 quilômetros, são 40 quilômetros, pessoal. Você não tem uma cidade que tenha 40 quilômetros de raio. De raio, não, de diâmetro. Alguém já usou um provedor que tenha mais de 40 quilômetros de diâmetro? Você já imaginou 40 quilômetros? Quantos assinantes você teria? Quantas pessoas teriam acesso à sua fibra em 40 quilômetros? 20 quilômetros de raio para cada lado? Tamanho que é isso? Alguém fez ideia? Acho que Araçatuba deve ter uns 10 quilômetros. Eu não sei, precisaria procurar no Google. Nunca tive essa curiosidade para saber o tamanho da cidade. Vamos pegar aqui só para no Maps. Maps não tem tamanho, talvez o Google Earth. Google Earth. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui sei lá o que é isso. Ah, não quero instalar nada não, filho. Fecha aí. Fecha. Propaganda enganosa. Vamos pegar aqui a sua região aqui de Araçatuba. Vamos ver o tamanho da cidade aqui, ó. Só para fazer aqui. Ó, isso aqui tudo é Araçatuba, tudo bem? Vamos ver se tem a régua aqui. Cadê a régua? Consultar, satélite. Tem uma réguinha aqui, não? Google. Eu coloquei aqui, filho. Caiu. E a régua aqui. Lá em Tux tem aqui. Deixa eu abrir aqui de novo, já saiu. Araçatuba. Vamos ver o tamanho aqui de uma linha, que seria daqui até aqui, ó. Ó, Araçatuba inteira tem 10 quilômetros, na pior hipótese. Nós estamos falando de um raio de 20 quilômetros. 20 quilômetros de raio, ó, tem 22, ó. Até Brejo Alegre tem 30. Então, seria uma coisa assim, vamos pôr aqui, 20 quilômetros de raio. Ó, aqui teria mais ou menos, ó, um raio, ó, de um provedor. Então, você conseguia fazer um círculo aqui, ó. Já imaginou quantas pessoas você conseguiriam ter com um raio de 20 quilômetros? Quantas pessoas você atenderia? Entenderam? Então, uma fibra multimodo dá conta do recado, pessoal? O que vocês acham? Dá. Então, eu tenho um provedor, coloco no centro. Por que eles colocam o provedor geralmente no centro da cidade? Para ele poder abrir esse raio aqui, ó. Se eu pegar qualquer outra cidade, ó, pegar qualquer outra aqui, pegar São José do Rio Preto, Ribeirão, pegar uma cidade grande aqui. Cadê Ribeirão? Mirassol, Batibaci, isso aqui é São José do Rio Preto. Bebedouro.
Traz essa daqui, filho. Adoro que ele não coloca o nome da cidade, né? Super prático esse tipo de coisa. Ribeirão Preto, ó. Vamos colocar São Paulo, ó, que seria a maior capital. Vamos abrir um raio aqui de 20 quilômetros. Vamos ver como que ficaria esse detalhe aqui, ó. Se eu pegar aqui no centro da cidade, abrir uns 20 quilômetros de raio. Ó, se eu abrir 20 quilômetros, ó, eu pego mais da metade de São Paulo no meu provedor. Então, com uma única com fibras nesse estilo de multimodo, eu conseguiria abrir metade de São Paulo. Quantos milhões de pessoas tem em São Paulo? Ah, mas se eu precisar de mais, eu ponho dois. Põe um aqui no começo, o mais próximo do começo, e outro mais próximo do final. Abro dois, ó. Dois eu consigo manter fibra para São Paulo inteira. Entenderam como é que é a brincadeira? Tudo isso daí vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês, viu? Vão ter que pensar se dá, quanto que dá, que fibra que vocês vão usar. É, tem que ir pensando nisso daí. Ah, então, eu tenho o monomodo, que seria a melhor fibra possível, a fibra com maior distância, só que ela é a mais cara, eu tenho que passar dois fios. E eu tenho um com degrau e outra com gradual. São os tipos de fibras diferentes quando eu tenho multimodo, tudo bem? Quanto mais eu vou subindo aqui, pior vai ficando minha fibra, na verdade. Então a fibra vai ficando uma fibra mais simples, mais barata, aquela de 800. E a de baixo, aquela de 1500 micrômetros. Então a cor modifica o espectro de onda que você vai passar nela. Então, essa primeira aqui, ó, com degrau, que seria a fibra maior aqui, ó. O tolete no meio dela é maior. É a fibra que ela é mais grossinha. Tudo bem? Então ela tem uma simplicidade maior de fabricação, então é uma fibra barata, fácil teoricamente de fazer, e com uma capacidade de transmissão baixa. Então você chega ali em torno de 2 GB no máximo. Então é uma fibra ali que tem uma transmissão pequena, não vai muito longe, a qualidade da fibra é meia boca. É assim que a gente podia se dizer. Aí eu dei a fibra multimodo com índice gradual, que é essa que é um pouquinho mais estreita, ó. Ela não é essa que reflete, ó. Ela vai batendo ali gradualmente, ela faz uma senoide. Então, quer dizer, é um material melhorzinho. Então, nesse caso, ela tem uma complexidade média, tem uma capacidade boa de transmissão. Você transmite ali com velocidades ali acima, às vezes, de 2 gigabits por segundo. Então, são fibras de uma qualidade melhor. E, por último, eu tenho a monomodo, que são fibras que vai praticamente em linha reta e consegue cobrir umas distâncias bem grandes, em torno de até 200 quilômetros. Lógico que é mais caro, eu tenho que passar duas fibras, uma para ir e uma para voltar dados. Ficou claro isso daí? Alô? Estão vivo? Estão acordados? Levaram um susto aí? Isso, não deu. Eu preciso comprar umas bombas aqui, ó. A hora que o pessoal estiver dormindo aqui, ó, acenda uma bomba aqui. Eu podia vou arrumar um barulho virtual de bomba. Aí eu só toco. Bum! Aí o povo acorda assustado aí. De tempos em tempos, assim, aperta um botão, ele faz o barulho de uma bomba. Normalmente é com degrau.
que usa a fibra mais simples para fazer a distribuição. Ele usa essa daqui, ó, gradual, geralmente no tronco primário, e a distribuição é feita com esse índice gradual. Igor, eu posso te ajudar a configurar uma bomba. É para ver se o professor acorda, que aí fica bom. Se fosse na minha aula, eu ia bater em cima da mesa, assim, ó. Que aí o povo quase pulava da cadeira, principalmente quando tá dormindo. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. A pessoa vai falando, assim, a pessoa vai dormindo, eu chego bem do lado, assim, ó, dou um tapa na cara, na mesa, aí a pessoa leva um puta de um susto, nunca mais dorme na minha aula. Não sei por que acontece isso, mas param de dormir. Então, como não dá para fazer esse tapa na mesa, eu tenho que fazer um simulador de bomba aqui. Alguma coisa parecida com isso. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Então aqui eu tenho as perdas e atenuações de acordo com o diâmetro da minha fibra. Notem que quanto mais você tem aqui, por exemplo, dois diâmetros diferentes, ó, quanto menor o diâmetro, então quanto mais fininho for a fibra, menor é a perda de dados dela, do núcleo. Tá notando ali o tamanho do núcleo? Ó? Você tem um núcleo aqui, ó. Quanto menor for esse núcleo, mais fino esse núcleo, menor a atenuação. Ó. De 3 dB, ó, cai de 3,5 cai para 3,2. De 1,5 cai para 2. Ah, mas qual é a diferença dos dois aqui? Tipo de fibra. Ó. Essa fibra usa uma luz de 850 nanômetros, enquanto essa daqui é de 1.300. As duas são multimodo. Tudo bem? A diferença é que essa tem um degrau e a outra é gradual. Beleza? Então, essa é a maior diferença ali que você vai conseguir ter de uma para outra. Ficou claro isso daí? E eu tenho as fibras ainda menores ainda, que são as fibras monomodo. Aí, no caso da monomodo, nós temos o diâmetro ainda menor. Então, a fibra é bem fininha. Isso quer dizer o quê? O processo de fabricação, pessoal. Para você fabricar uma fibra tão fininha, você tem que ter tecnologia, tem que usar um material. Se eu usar um material que tenha composição, não for puro, ele começa a perder dados, então o cara não consegue fazer uma fibra decente. Então, as fibras monomodo, geralmente, elas têm um material de melhor qualidade, o núcleo é bem fino, a fibra é fininha, tudo bem? E por isso ele cobra um preço tudo isso daí. Fica mais caro você manter uma fibra nesse estilo. Notem que você consegue trabalhar com bandas, transmissão de dados, muito mais rápido. A velocidade, olha a velocidade da monomodo. Nós estamos trabalhando em torno aí de, no máximo ali, em torno de 1,5 GHz, a frequência que eu trabalho da luz lá dentro, a transmissão de dados, tudo bem? Enquanto que na monomodo eu consigo até, dependendo do tipo dela, trabalhar com 100 GHz. Então, nós estamos falando alguma coisa em torno ali de umas 80 vezes melhor, no caso da monomodo. Só para vocês terem uma noção. Então, além da distância de velocidade. Entenderam isso? Ah, na minha casa, eu vou ter monomodo? Não. Sim, por que não? Porque custa caro, pessoal. O cara não vai pôr monomodo na sua casa, porque primeiro que ele vai ter que puxar duas fibras para você. Segundo, que essa fibra custa caro. Então, onde que eu vou usar monomodo? Para ligar de uma cidade na outra. Então, aquelas fibras que são enterradas próximo da rodovia, geralmente elas são monomodo. Aquelas fibra ótica que o cara coloca beirando as rodovias. Tudo bem? Ligando cidades entre cidades. Distribuição dentro da cidade, normalmente é multimodo. Por quê? Porque você não precisa dessa velocidade toda.
Você já imaginou? O volume de dados de uma cidade inteira passando é muito menor do que uma fibra que vai passar só a informação ali dentro da cidade. Tudo bem? Então, entre cidades eu uso a monomodo. Dentro da cidade, geralmente eu uso multimodo. Multimodo, mais lenta, bem mais lenta. Monomodo, extremamente mais rápido. Só que eu não uso ela porque é rápido demais, não preciso de tudo aquilo lá. A não ser que eu tivesse uma aplicação muito maluca que eu comprasse um link monomodo. Até hoje nunca vi. Talvez uma Microsoft da vida, um Google tenha uma entrada monomodo. Tudo bem? Um link monomodo lá dentro, porque o volume dos caras de dados é absurdo. Réis mortais como nós é multimodo. Ficou claro? Então aqui é só um comparativo de tamanho. Isso é um fio de cabelo, tudo bem? A espessura de um fio de cabelo. E isso é um núcleo de 8 nanômetros, que geralmente é o que você consegue pegar numa fibra monomodo, e essa de uma fibra multimodo. É só para você ter uma noção em relação ao fio de cabelo, quão grosso ele é. Bem, em resumo, ele é muito mais fininho do que um fio de cabelo. Deu para ter essa noção? Ah, professor, mas o núcleo é praticamente do mesmo tamanho das duas. Sim, é só o revestimento que tem ali dentro. Porque ele não pode fazer muito fino, senão ela quebra. Então ela tem um núcleo ali como se fosse o espelho, então essa parte azul escura seria o espelho dela, né? Bater ali e refletir. Então o raio aqui, ele sai, bate aqui nessa camada e volta, bate e volta. Então ele fica como se fosse uma proteçãozinha ali dentro. Ok? O que vai passar mesmo é o núcleo. É esse núcleo aqui que vai passar os dados lá por dentro. Então aqui eu tenho a atenuação aqui e o comprimento de onda. Então se eu fosse ver aqui, ó, o comprimento, esse é o comprimento visível. Aqui é o comprimento infravermelho. Então se eu olhasse, ó, vermelho, vermelho escuro, o que seria um infravermelho? Um vermelho muito escuro. Sei lá, tipo um roxo quase. Seria isso se meu olho conseguisse enxergar essa cor. Lógico, a gente não enxerga infravermelho. Tudo bem? Então não dá para enxergar infravermelho. Então o que a gente enxerga? A gente enxerga basicamente até aqui, ó, esse comprimento de onda. Então, nesses que ele põe em casa, então vamos lá. O que o provedor geralmente põe na sua casa? Ele vai pôr esse daqui, ó, que trabalha com a janela de 850 nanômetros, que é o mais baratinho. É aquela fibrazinha ali de mais ou menos uns 20 quilômetros, mais ou menos, de acesso. Essa é a mais barata. Então, qual é a cor que ela usa, pessoal? Vermelho. Se você vê, ó, o comprimento de onda dela é o vermelho. Então, você consegue enxergar. Alguém já fez esse teste? Consegue arrancar aqui o fiozinho? Você vê uma luzinha vermelha ainda passando? Alguém já fez esse teste? Na fibra ótica? E consegue ver ainda uma luzinha vermelha nela? O Abner falou que já viu em cabo de som. Geralmente cabo de som também usa isso daí. Então, em cabo de som, você tira assim, você consegue ver uma luzinha vermelhinha lá dentro. Por quê? Porque é um espectro de onda que você ainda consegue enxergar. Ó. É o vermelho, que é a fibra mais simples. Aí tem a fibra, que é a janela de 1.300, que já custa mais caro. Aí você consegue enxergar ela? Não. Então, se você pegar a fibra e olhar, você não vai ver nada. Fala, pô, não está vindo dado. Você tem que ter um aparelho que consiga ler nessa frequência, pessoal. Não dá para enxergar. E depois já tem a janela de 1.500, que seria do monomodo, que é as fibras mais top, que aí menos ainda. E, inclusive, olha a atenuação dela em dB. Ó. Você vai para essa fibra aqui, ó a atenuação dela, 0,2. Então, a monomodo tem uma atenuação de 0,2. A
Uma gradual, eu tenho ali em torno de 0,4. E essas outras que nós estamos trabalhando, nós estamos falando em algo em torno de 3 dB de atenuação. Então, quer dizer, é uma fibra mais vagabunda. Basicamente é assim que a gente pode falar. Ficou claro? Todos entenderam isso? Sim. Aplicações, então, aqui. Então, essas fibras mais simples, eu tenho uma distância ali, então, de acordo com o núcleo. As fibras mais grossinhas, nós temos em torno de meio quilômetro de distância. As melhorzinhas, que trabalham com em torno de 50 milímetros de núcleo, que é o núcleo melhorzinho, nós vamos ter algo em torno de 5 quilômetros. Fibras que aguentam raio de 5 quilômetros. Então, essa normalmente você vai ter provedorzinhos, redes de empresa, etc. Empresas maiores, que atendem cidades maiores, que tem que ter investimento, o link principal. Esse link não é o link de distribuição. Essa daqui, ó, é a fibra que o cara vai usar para ligar na sua casa. É a fibra mais vagabunda. Tudo bem? Geralmente, já viu o provedor, o cara fala que não pode ter fibra com mais de 350 metros? Alguém já viu isso daí? Você vai instalar a fibra, o cara fala, não pode ter mais de 350 metros da caixa. Alguém já viu isso daí? O cara falar isso para vocês? Sim, eu tive esse problema lá no sítio, que não tinha uma caixa perto e aí já tinha fechado o contrato, né? Aí eles tiveram que puxar de uma outra caixa para uma mais perto para poder puxar para Fazer. lá. Geralmente, o que o cara faz? Ele faz assim, ó. Aqui está o provedor, ó. Vou colocar um P aqui. Ele chega, às vezes, monomodo nele. Monomodo, que chega uma velocidade absurda para ele. Aí dele, ele tem as linhas de transmissão principal, que aí ele vai fazer nessa fibra aqui, ó, melhor, ou nessa daqui, ó. Então ele faz uso de uma fibra melhorzinha para fazer o entroncamento principal. Aqui ele vai colocando um monte de caixinha de distribuição. E aqui ele distribui para os clientes. Essa fibra aqui que ele distribui para o cliente, ele usa essa fibra vagabunda. Por isso que tem um limite ali mais ou menos próximo a 500 metros. Então ele fala para você que no máximo é 350 metros. Por isso. Então a fibra que chega na sua casa é uma fibra mais grossa, espessa, tudo bem? Parece um cabo de linha telefônica, uma fibra preta. Alguém já viu isso daí? Ela é grossa. Então, quem olhar, for lá de fora depois da sua casa, quem tiver fibra ótica, vai ver que chega no poste da sua casa uma fibra mais grossinha. Então, essa fibra mais grossinha é essa daqui, ó. Por que ele usa essa e não usa outra? Primeiro, que é muito mais barata. Segundo, que ela aguenta tranco. Tudo bem? Como é uma fibra só, ela tem que ser grossinha, porque vai sentar pomba, não vai sentar uma pomba, vai sentar 50 pomba no negócio, vai ter vento, vai ter molecada que vai pegar o tênis, vai amarrar 2 tênis ou uma pedra e vai jogar para tentar laçar alguma coisa. Vocês já viram isso em vila? Tênis pendurado nas linhas elétricas, 2 pedras amarradas com fio, como chama? Pipa, o cara enrosca a pipa e ainda fica puxando. Nunca ninguém viu isso daí? Quinhentas mil pombas sentado no fio, andorinha sentada no fio. Nunca ninguém viu esse tipo de coisa? Jogar tênis. Esse tipo de coisa precisa ter uma fibra mais forte. Então, por isso que ela é mais grossa. Ela precisa ser grossa, por quê? Porque ela precisa aguentar essa tração. Tudo bem? Só que ela tem um limite de transmissão de dados e também de distância. Por isso que a distância é pequena. Tubarão mordendo ela também. Não, mas o tubarão, no caso do mar, ela tem uma pressão física, já é outros 500.
aguentar até o caminhão puxando. Geralmente passa, tem antena de caminhão que vai agarrar ela, e isso daí tem de monte. Entenderam isso? Aí nós temos então essa fibra melhor, que ela é uma fibra que ela pode ser tanto de 50 como de 9 milímetros, aquela mais fininha, nanômetros, que você tem uma cobertura maior aí de 10 a 100 quilômetros. E depois eu tenho essa fibra aqui, que é a que trabalha com 1.500, que é a monomodo, que ela trabalha com um núcleo de 9 nanômetros, que é bem fininho. Aí você tem ali aproximadamente entre 100 e 200 quilômetros de cobertura. Tudo bem? Aí é para transmissão de telecomunicações, ligar uma cidade na outra. Aqui eu uso para link principal de provedores e aqui distribuição para o usuário. Então aqui usuário, aqui provedor e aqui entre cidades. Entenderam? Alguma dúvida? Então, o que eu posso perder conexão? Perda de conexão, geralmente, alguma coisa aconteceu com a fibra. Ela teve ou uma fratura, ela teve um trinco, ou ela teve uma separação, o cara dobrou a fibra e ela perde o sinal, então a luz vem aqui e reflete aqui em cima, então ela vai perder sinal. Ou houve uma separação física nela, tudo bem? Ou alguma coisa no material que está causando uma reflexão, então uma sujeira no componente, como se tivesse aberto, ou tem um desalinhamento da fibra, a fibra emendou torta. Tudo isso daí vai causar o quê? Vai perdendo o sinal, vai caindo aquela perda em dB do seu provedor. Então, quando sai o sinal, ele mede na sua casa quanto teve de perdas. Quanto que ainda é uma coisa assim que eles vão colocar, ó, teve um sinal legal. Ah, teve 3 dB, 10 dB de atenuação. Beleza, tá chegando metade do sinal. Mais de 10 dB, os caras já começam a pensar em refazer a ligação. Tudo bem que a ligação ficou bem ruim. Por quê? Porque você está chegando metade do sinal que está saindo de lá. Então, a pessoa tenta diminuir isso daí. Geralmente, na casa do cliente, no casa da estação do cliente, você vai ter uma perda em torno de 1 dB, 2 dB, mais ou menos, em relação ao provedor. Ficou claro? Como que eu faço a conexão de fibra? Eu tenho os acopladores. Esse acoplador é uma conexão física que é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não vou esticar muito, senão eu vou acabar quebrando aqui. Aí tudo vai ferrar. Vê se vocês conseguem ver aí na minha mão. Eu tenho 2 fios. Esse fio mais grosso aqui, ó, que é aquela conexão que eu falei que é mais grossa, é a fibra mais grossa que chega no seu provedor. E tem um acoplador que é um negocinho azulzinho lá. Vocês conseguem ver ali, ó. Uma pontinha azul. Essa pontinha azul é o acoplador ali dentro. Não, aqui em casa é uma coisa de louco. Tem alarme, tem fio, tem tudo com a tranqueira. Aqui dá até medo. Ali eu abro aquela caixa e cada vez que o cara chega aqui em casa, ele olha e fala assim, deixa eu ir embora. Que é um cão. Tem fio para tudo quanto é lado aqui dentro. É que tudo se concentra num lugar só. Notem que eu não fiz um hack bonitinho, chegando os fios. Os fios chegariam enlaranhados e tá lindo. Tá funcionando. Aí depois eu tenho uma conexão, um split de conexão. Então, ele é meio transparente, parece um vidro, assim, você põe os 2 fios assim, encaixa. E por último, que é a melhor, eu tenho a fusão. Então, a fusão a gente vai ter vou mostrar depois, vou deixar acho que um vídeo, a pessoa fazendo a fusão da fibra, que é pegar a fibra e derreter ela novamente.
Tudo bem? Esse seria o melhor jeito de fazer a conexão. E aqui eu tenho alguns adaptadores só para vocês verem. O que eu uso aqui em casa é esse acoplador óptico aqui, azulzinho. Tudo bem? Esse é o geralmente que está usando aqui em casa. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Alguma curiosidade quanto à parte de fibra ótica, pessoal? Nenhuma? Então, se não tem, então eu vou fazer a chamada. E o restante da aula é para poder fazer 10 minutos, né? Uma vez não dá tempo. Mas vocês têm ainda toda aquela parte do... Deixa eu deixar aqui para vocês, ó. O que é que vocês têm que fazer? Deixa eu... compartilhar tela. Tem que entrar novamente porque deu pau. Então, o que é para vocês fazerem? Então, a hora que vocês entrarem aqui nas fibra ótica, vocês têm aqui toda a parte de projetando uma rede de fibra ótica, vocês têm tudo isso para ler. Isso daqui, então, é a gravação da aula que eu explico como é que faz para configurar o rádio móvel e faço um exercício com vocês. Então, faço um exemplo, tudo bem? Desde a configuração até o uso, tem aproximadamente 3 horas. Depois tem um curso de rádio móvel. Tem uma parte só explicando o que é o Fresnel, que é aquele túnel que é feito, então até como é que faz aquela conta, tudo bem? Então tem um algoritmo que calcula aquilo lá. Tem o instalador do rádio móvel em português, o manual dele se vocês quiserem, exemplos de projetos que já foram realizados. Aí vocês vão fazer esse exercício que é para semana que vem, tudo bem? E mandar. Aí integração do rádio móvel com o Google Earth, para vocês poderem mostrar bonitinho. Então vocês vão ter que saber como é que vai fazer depois, com o projeto pronto, como é que eu mostro isso no Google Earth para ficar bonito. Tudo bem? Aí essa é aquela ferramentazinha, o link daquela ferramenta aqui só para mostrar para vocês, para quem quiser depois dar uma olhadinha e só conferir, ver se ficou certinho tudo. Um exemplo de apresentação e o projeto que vocês vão ter que me entregar daqui 15 dias. E eu vou liberar essa parte de fibra ótica para vocês. Então agora tem toda uma parte aqui de fibra ótica, a parte ótica, que eu vou liberar aqui para vocês. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma? Então vou fazer a chamadinha. Ensino meus diários. Turma de redes de computadores. Essa daqui. Acessar diário. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12ª semana. Adicionar. 4 aulas. 12ª. Aí, ó. Fibra ótica. Tá vendo que nós estamos certinho no negócio? Estamos indo em cima, hein? Abner. Presente. Ana Clara. Presente.
Éder, Presente. Eduardo, Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Augusto? Não. Gabriel Henrique, Presente. Gregory, Presente. Guilherme, Presente. Igor Kendi, Presente. Igor Romero, Presente. Larissa. Larissa. Presente. Leandro. Leandro. Leandro sumiu. Leandro Melo. Não. Luca. Presente. Luiz Felipe. Presente. Matheus. Presente. Natália. Presente. Tiago Júnior. Presente. Vinícius Henrique. Presente. Vinícius e Muro. Presente. E Wagner. Presente. Está todo mundo aqui. Faltou só o Leandro e o Gabriel. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, uma boa semana para vocês. Não esqueçam que vocês têm coisa pra caramba para ler. Beleza? Uma ótima semana aí para vocês.